Qual a diferença entre evolução e desenvolvimento? Tem sido habitual utilizar termos como evolução e desenvolvimento de forma quase idêntica e imutável. Uma via possível que o sociólogo Norbert Elias nos apresenta em seu trabalho é que evolução pode ser definida como símbolo do processo biológico levado a cabo pela transmissão de genes, e o desenvolvimento seria a transmissão intergeracional de símbolos em todas as suas diversas formas. Irei explicar mais à frente o significado de símbolos. Porém, ambos os processos têm o caráter de uma sequência, em fases posteriores. Evolução. A Origem das Espécies, escrita por Charles Darwin, que é considerada a base da biologia evolutiva, publicado em 1859, é introduzida a teoria científica de que as formas de vida evoluem ao longo das gerações por meio de um processo de seleção natural. O livro apresentou evidências de que a diversificação das formas de vida resulta em uma ascendência comum, que evolui por meio de um padrão ramificado. Darwin inclui evidências que havia coletado na experiência bio, na década de 1830, e também em suas descobertas subsequentes por meio de pesquisas, comparação e experimentação. Assim, o darwinismo baseia-se na ideia de que os organismos mudam ao longo do tempo, e que o meio, por ação da seleção natural, seleciona os organismos mais adaptados, os quais apresentam maior chance de deixar descendentes. Charles Robert Darwin nasceu em 1809 e faleceu em 1882. Foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre a evolução nas ciências biológicas. A teoria simbólica. Norbert Elias foi um sociólogo alemão. Elias é um dos principais representantes da sociologia dos processos, também conhecida como sociologia das figurações ou sociologia figuracional. A teoria sociológica formulada por Elias concebe sua tarefa como a de analisar os processos sociais baseados nas atividades dos indivíduos, que através de suas disposições básicas, ou seja, suas necessidades, são orientados uns para os outros e unidos uns aos outros das mais diferentes maneiras. Elias nasceu em 1897 e faleceu em 1990. Elias, em seu último trabalho, que gerou o livro Teoria Simbólica, então situa a capacidade humana de formar símbolos na evolução biológica de longo prazo, tempo, do Homo sapiens, mostrando como ela está ligada através da comunicação e orientação à sobrevivência do grupo. E qual a teoria dos símbolos? No primeiro nível, o livro preocupa-se com símbolos em relação à linguagem, ao conhecimento e ao pensamento. Em segundo lugar, Elias sublinha que os símbolos são também padrões sonoros tangíveis da comunicação humana, tornando possíveis pela pré-condição biológica evolutiva do aparelho vocal humano. Elias compreende os símbolos através de um processo geracional, passado de pessoas para pessoas, desenvolvendo-se seu dialeto. Assim, essas representações simbólicas é algo construído pelos próprios indivíduos, em caráter formado por letras e palavras. Contudo, há várias formas de representações simbólicas. A exemplo disso, Elias relata sobre os macacos, tal como os seres humanos podem obter conhecimento pela imitação. Podem aprender com base em exemplos, mas o âmbito do conhecimento adquirido sem qualquer intervenção das palavras é extremamente limitado, assim como é específico do ser humano armazenar padrões sonoros e imagens do pensamento na memória, em que representa uma base orgânica para armazenar e mobilizar o conhecimento. Portanto, Elias está nos dizendo que existe um processo civilizatório que está em curso. Assim, o sujeito nasce em meio a esse processo, do qual é formado a reproduzi-lo. E a sua discussão sobre a natureza e sociedade adverte que a evolução biológica que tornou possível e necessário que os seres humanos adquirissem os seus principais meios de comunicação com seus semelhantes através da aprendizagem individual, que permitiu também que esses meios de comunicação pudessem transformassem sem transformações biológicas, que pudessem, por outras palavras, desenvolver-se. Dessa forma, Elias estabelece que a condição humana, ou seja, a forma de vida que o homem impõe a si mesmo para sobreviver, está inserida em desenvolvimentos sociais que continuam o cego processo evolutivo, a qual um outro nível.
A formação de símbolos está intimamente ligada nesse processo, com a sobrevivência humana. Bom, esse foi um pouco da teoria de Elias sobre a evolução e o desenvolvimento. Muito obrigado e lembre-se, a coisa mais honesta a fazer é duvidar.